Eu vou falar só porque eu tenho que falar mesmo, porque esse assunto pra mim também já tá meio que escasso. Leonardo Jardim foi pro Flamengo, o torcedor do Cruzeiro tá bolado, alguns se sentindo traído, e eu tava analisando hoje, ontem eu não pensava assim não, mas hoje eu tava analisando e realmente ele traiu o torcedor, porque ele conquistou a confiança do torcedor e depois, né, eu não tinha como traição, porque ele não era do Cruzeiro, né? Ele estava livre no mercado. Mas o problema não é a sua ocupação. O problema é a sua palavra, né? E ele não cumpriu com ela. Vou falar sobre isso, mas eu quero pedir a vocês se inscrevam aqui na Cláudia Silva TV, meu compadre. Vem com a gente, essa tomada bacana que nós estamos nela. É importante também você deixar o seu like, hypar o vídeo, ficar aqui conosco. Porque a informação a gente tem, opinião também. Aí, claro, opinião às vezes extremamente impopular. Contrário dessa, Leonardo Jardim, ele é um camarada que você sabe, vocês que acompanham aí, Cláudio Silva TV, tanto aqui quanto lá no Instagram. Vocês lembram o quanto eu fiquei feliz quando o Leonardo Jardim seguiu o meu perfil e fui elogiado por todos. E pessoalmente, lá na sala de entrevista coletiva do Mineirão, ele elogiou o meu trabalho. E isso para mim foi extremamente importante, porque é um grande entendedor do jogo, elogiando a minha forma de ver o jogo. Para mim, é um alcance profissional quase que insubstituível. Né? Porque aí eu estou falando do lado profissional, não estou falando do lado pessoal. Né? O lado pessoal do Leonardo Jardim hoje eu vejo de outra forma totalmente diferente, mas hum, isso não diminui o entendimento que eu tenho da qualidade que ele tem como técnico, da capacidade que tem. Ótimo treinador. Para mim, no ano passado, o melhor treinador do Brasil. E hoje, voltando para o Brasil, acredito que ele continua sendo o melhor técnico atuando no Brasil. E vai pegar um Flamengo poderosíssimo, financeiramente falando. Não importa de onde vem o dinheiro. Tô falando do que tem. E aí, velho, Leonardo Jardim, de forma involuntária, ele fala que ele jamais vai treinar um clube aqui no Brasil. E sendo bem sincero para vocês, eu não tô nem um pouco sentido com isso. Eu acredito no trabalho que está sendo feito no Cruzeiro. E aí é pessoal, cada um de vocês acredita no que quiser. Eu fico pautado no que tem. Trago crítica, trago elogio, trago ponderações, análises a respeito do que tem hoje. Do que tem hoje. E é no que tem hoje que eu acredito. E você acredita no que você quiser. Mas o Leonardo Jardim, inclusive todos nós acreditamos nas palavras do Leonardo Jardim. Eu tenho conversas. E se eu gravei lá pro Instagram, o vídeo está viralizado. Se o Leonardo Jardim se pronunciar dizendo que ele não falou pra mim, não tô falando aquela entrevista coletiva que ele falou pro Brasil e pro mundo inteiro que ele treinaria aqui no Brasil só o Cruzeiro. Não tô falando daquilo lá, não. Aquilo lá tá aí pra todo mundo. Eu tô falando pra mim. Ele falou pra mim, porque ele confirmava ou negava as informações que eu tinha a respeito dele e do Cruzeiro. Eu mandava informação, eu mandava perguntas pra ele, no direct dele no Instagram. Então eu tenho conversas com o Leonardo Jardim. E se ele disser que eu não tenho, aí eu tenho que me provar, eu tenho que me posicionar, eu tenho que colocar, aí eu coloco em público, coloco em público, nas mídias sociais de engajamento em massa, no YouTube, vou onde tiver que ir, porque eu tenho as conversas com o Leonardo Jardim, ele falando que nós não acreditávamos na palavra dele, quando ele disse que não treinaria ninguém aqui no Brasil, e eu fui específico, perguntei sobre o Flamengo, ele falou que não. Eu tenho conversa. Se ele disser que não, eu esfrego na cara dele. E ponto final. Se ele disser que não, ele tá me chamando de mentiroso. A galera gosta muito de falar de processo, né? Eu arrumo um advogado e processo ele. Porque eu tenho as informações. Eu tenho conversa. Então, eu não tô sentido com o Leonardo Jardim ter ido pro Flamengo. Eu acho que o profissional tem direito de ir pra onde ele quiser. O que me deixou revoltado, não estou sentido. Eu estou revoltado com o Leonardo Jardim, porque é um cara que não tem palavra. E na semana do Clássico, ele faz isso com a torcida do Cruzeiro. Ele traiu a torcida do Cruzeiro. Ele foi um homem indigno de ser chamado de homem. Porque o homem que não tem palavra, ele não serve pra nada. Ele não serve. O homem que não tem palavra, nem a mulher dele acredita nele.
Nem a mulher dele tem a confiança dele. Homem que não tem palavra. Leonardo Jardim saiu daqui do Cruzeiro. E aí, vocês sabem, eu sou crítico à diretoria do Cruzeiro quando precisa ser. Eu elogio a torcida do Cruzeiro quando tem que elogiar. Eu defendo a diretoria do Cruzeiro quando tem que defender. Mas quando tem que me posicionar contra ela, é o que eu faço. Porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu sou um jornalista independente. Eu trabalho analisando as coisas e independente de quem está do outro lado. A análise vai ser com a mesma linha de raciocínio que eu sempre prego aqui a vocês. A diretoria do Cruzeiro tem nada com isso. A diretoria do Cruzeiro fez o que tinha que ser feito para manter esse camarada aqui. Ele não quis. Lá em dezembro, ele negou a proposta do Flamengo. Lá em dezembro. E depois, ele saiu do Cruzeiro. Com a desculpa de que teria 2 meses. E aí, quem é que vai acreditar que a mulher do Leonardo Jardim está doente? Quem é que vai acreditar nisso? Que a esposa estava doente, que ele foi por causa de família, e eu mesmo defendi isso aqui. Porque eu acredito no ser humano. Eu acredito no ser humano. Se eu não acreditasse no ser humano, nem eu estaria aqui. Vocês sabem de onde eu vim? Vocês sabem quem eu era há 3, 4 anos atrás? Vocês sabem. Vocês conhecem minha história. Eu não tinha nem onde cair morto. Por causa de tudo que eu vivi lá no mundão. Então eu acredito na ressocialização do homem. Eu acredito que o homem ele tem poder de dar a volta por cima. Eu acredito nessas coisas. Eu acredito na mudança do homem. E eu acreditei que o Leonardo Jardim de fato cumpriria com a palavra dele. E ele não cumpriu. Ele deixou o torcedor do Cruzeiro desnorteado numa semana, porque o torcedor ele é passional. A semana de concentração total, de defender o clube, de proteger a instituição, de brigar. Não estou falando de sair no soco com ninguém, não, pelo amor de Deus. Estou falando de defender o time, o clube, o técnico, o presidente, defender todo mundo. A diretoria do Cruzeiro fez o que tinha que fazer para o Leonardo Jardim ficar e ele não quis ficar. Ele foi embora. Com a desculpa de que a mulher dele estava doente. Vai saber. Vai saber se ela estava doente. Porque agora ele volta e fecha com o Flamengo. Na cara do Cruzeiro. Dentro da casa do Cruzeiro, em Belo Horizonte. Leonardo Jardim em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Depois de falar que não não treinaria clube nenhum do Brasil. Ele em Belo Horizonte, na casa do Pedrinho, fechando com o Flamengo. Ele foi extremamente sem ética. Ele foi sem ética e sem caráter. Com o Felipe Luiz. Profissional que eu acho muito fraco como técnico, mas isso aí não vem ao caso. Nós estamos falando aqui da pessoa. E eu não analiso pessoas de ninguém aqui, gente. Eu tô caindo em contradição. Eu tô sendo incoerente. Por causa do Leonardo Jardim, eu tô caindo em contradição. Eu não analiso pessoa física do profissional, eu analiso o profissional. E aí envolve tudo isso daqui, porque você tá falando do caráter do camarada. Ele vai lá e falta com o caráter com o Felipe Luiz. Negociando com o Flamengo, que também não tem caráter, nunca teve, sempre foi envolvido com a bandidagem, sempre teve um bandido à frente do Corinthians, do Flamengo, do Corinthians também, do Flamengo. Ele negocia com o Flamengo, Felipe Luiz empregado, Felipe Luiz cai, e o Leonardo Jardim assume no outro dia. Isso já estava acontecendo há muito tempo. No futebol não é assim. No futebol não é assim. Ele faltou o caráter com os jornalistas esportivos daqui de Minas Gerais. Faltou o caráter. Porque ele falou com os caras que a única informação, eu não estava lá nesse dia, a única informação real que se tinha era que no Brasil ele só treinava o Cruzeiro. Ele faltou o caráter com a torcida quando ele veio e disse que é cruzeirense. Ele não sabe o que é isso. Definitivamente. Ele vai conhecer o Brasil agora. Porque quando ele chegar no Mineirão, lá no Rio de Janeiro, ele já está no meio da corrupção, da safadeza. O berço da corrupção e da pilantragem é o Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Ele já está no meio disso lá. E aí ele vai ver a realidade da parada. E aí ele voltando para cá, vindo jogar contra o Cruzeiro aqui, ele vai sentir o peso da torcida do Cruzeiro no Mineirão. E não é para menos. Porque ele faltou o caráter com essa torcida. Ele faltou o caráter comigo. Porque eu, particularmente, conversei com ele no direct. E ele me garantiu que ele não faria o que ele fez. Ele virou chacota nacional em todos os portais de primeira grandeza, os portais oficiais de esporte que trata do jogo aqui no nosso país. Colocaram lá estampada a fala dele e do auxiliar dele de que não treinaria nenhum clube aqui no Brasil. Leonardo Jardim nada mais é que um vagabundo sem palavra e que aproveita da confiança dos outros
para poder se promover como um bom moço. É, Leonardo Jardim. Eu quero que você e o Flamengo se explodam. Se for literalmente também, não tem problema não. Quero que vocês se explodam. Não é porque você escolheu estar no Flamengo. É porque você não é homem de palavra. E quando você está no meio do futebol, é melhor você não falar nada do que falar aquilo que você não tem capacidade moral de cumprir. Ficou feio pra você, cara. Você não tem o respeito de ninguém mais. Você não tem o respeito da torcida do Flamengo. Você não tem o respeito da mídia nacional. Você não tem o respeito da mídia mineira. Você não tem o respeito da torcida do Cruzeiro. E você não tem o respeito dos jogadores do Cruzeiro. Você não tem, Leonardo Jardim. Covarde.